Olá, gente! Mais uma vez aqui reunidos. Que maravilha, né? Que alegria. Sejam muito bem-vindos. Hoje é o nosso dia de número 181 do nosso plano de 365 dias. Vamos juntos lermos os textos do livro de Jó, entendermos o contexto histórico, o porquê esse registro é tão maravilhoso para nós, para a Igreja de Cristo em geral, para o povo da Bíblia, no tempo em que eles tiveram acesso a esse livro, e para nós que hoje temos o privilégio de conhecermos a Deus através de sua palavra. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que Deus, ele é tão bom, tão maravilhoso, tão glorioso, que para se revelar a nós, ele deixou um livro que fala tudo sobre ele? Quando você entende isso, quando você tem essa consciência de que Deus já deixou um livro sobre ele, sobre homens, sobre relacionamento do homem com Deus, de Deus com o homem, deixou aqui os registros históricos de tempos passados, da época de Cristo, profecias para o futuro. Você já parou para pensar que se o interesse de Deus fosse que hoje, nos tempos em que nós estamos vivendo, nós conhecêssemos a Ele apenas através de mistérios, não faria sentido ter o livro, né? Porque em um tempo passado, Deus se revelou para as pessoas em sonhos, visões, mistérios, uma voz, não tinha os registros, né? Então, se fosse dessa forma que a revelação de Deus se daria nos tempos de hoje, para que o livro, né? Para que os escritos? Para que a Bíblia? Então entenda que a revelação de Deus ela é progressiva. Começa com uma aparição, um chamado, uma promessa, um pacto, profecias, cumprimento da profecia, que é a vinda de Cristo, ação do Espírito Santo, que é ele trazendo o entendimento do que Cristo disse aos seus discípulos, implantação da igreja através dos seus discípulos e viver o reino, que é o que nós vivemos hoje. Então, assim, um conselho meu para vocês que estão aí do outro lado, lendo a Bíblia comigo desde o início do ano, até para você que está chegando agora. Quer conhecer a Deus? Você quer saber o que Deus quer para a sua vida? Vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia. Eu acredito que você não precise ficar atrás de muitas coisas, sabe? Visões, revelações. Eu acredito que não seja tão necessário assim, né? Eu não sou sensacionalista, eu creio nos dons, eu creio na ação do Espírito Santo. Mas eu acredito que a igreja, nos tempos em que nós temos vivido, precisa estar alerta, porque temos vivido um período de apostasia da fé e também um período onde falsos mestres têm se levantado. Isso é muito perigoso. Então, cuidado. Eu acredito que a Bíblia é suficiente para você que quer conhecer a Deus. E é por isso que eu chamei vocês para esse plano, para você ler a Bíblia toda, para você ter acesso com a palavra todos os dias, para que você tenha um entendimento bíblico. E eu desafio você, eu encorajo você, na verdade, a ir até o fim. Completar o plano. Não burlar o plano. Eu tenho feito de tudo para estar com vocês todos os dias. Tem dia que é mais difícil. A vida é corrida para todo mundo, para você que está aí do outro lado e para quem está do lado de cá também. Mas eu tenho um compromisso. Só se Deus não quiser. Só se eu cair de cama. E mesmo de cama, se eu puder falar e ler, eu coloco o celular perto da cama em uma Bíblia e vou ler junto com vocês. Mas se Deus me der saúde, voz, disposição para isso, eu vou estar aqui todos os dias com vocês. Aconteça o que acontecer. Então assuma esse compromisso também. É um compromisso não comigo, é um compromisso consigo e com Deus. Vamos fortalecer mais uma vez? Vamos declarar publicamente? Coloque aí nos comentários. Eu vou até o fim. É a primeira proposta, vocês sabem, né?
A segunda é ir até depois do fim. Mas se você é ousado e diz assim, se Deus quiser eu vou até depois do fim, assuma o compromisso também. Publicamente, declare, vou até o fim, eu quero completar o plano, vou até depois do fim, eu vou fazer a minha parte, eu vou me esforçar. Assuma esse compromisso com a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, te louvamos, te agradecemos por mais um dia que estamos aqui reunidos diante da Tua Palavra, com esse clube de leitura. Senhor, a Tua Palavra nos revela quem Tu és e nos revela quem somos também. Temos aprendido, especialmente com a leitura de Jó, que não somos nada. Somos miseráveis. Se Jó, que era considerado um homem íntegro, reto e justo, ainda assim tinha suas misérias, e quando eu falo misérias, não é financeiramente falando não, que financeiramente ele era rico, mas tinha suas misérias e motivos para se achar culpado diante de Ti e por fim alcançar graça e misericórdia. Imagine nós, que vivemos em tempos tão difíceis. Senhor, ajuda-nos a entendermos a Tua Palavra e aplicarmos na nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, vai aparecer aí na tela Jó, capítulo 8. Vamos ler juntos. Agora vai começar mais um debate. Só pegar minha outra Bíblia aqui. Quero abrir as duas hoje. Deixa eu deixar essa aqui aberta. Que essa aqui ela tem títulos. A King James não tem títulos. É uma versão mais fiel ao original. Os títulos e subtítulos foram colocados depois, né? Depois de muitos anos. Jó, capítulo 8. Abre aí a sua Bíblia. Jó, capítulo 8. Vai começar, então, um segundo debate, né? Que é a primeira fala de Bildade. O primeiro amigo que debateu com Jó foi Elifaz. Agora, quem vai debater com Jó é o Bildade. Ainda falta um amigo falar com ele. Vamos aqui à fala de Bildade. Jó, capítulo 8, versículo 1. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Por quanto tempo tu falarás estas coisas? E por quanto tempo serão as palavras da tua boca como um vento forte? Gente, amigo que te ama é aquele que fala a verdade, tá? Esses amigos de Jó aqui, ó, excelentes. Excelentes. Não foram lá passar a mão na cabeça dele, ficaram uma semana sem falar nada, se condoendo com a dor dele, de Jó. Mas depois eles falaram assim: Jó, eu sei que quando a gente começar a falar vai parecer enfadonho para você, mas não tem como conter as palavras, meu amigo. Vou te trazer para uma realidade. Aí ele deu a primeira lapada, né? Aí Jó respondeu Elifaz. E diante da resposta de Jó, vem Bildade e fala: Por quanto tempo tu falarás estas coisas? E por quanto tempo serão as palavras da tua boca como um vento forte? Acaso Deus perverte o julgamento? Ou acaso o Todo-Poderoso perverte a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, e ele os lançou fora por causa da sua transgressão, se tu buscares a Deus cedo e fizeres a tua súplica ao Todo-Poderoso, se tu fores puro e direito, certamente agora ele despertará para ti e fará a habitação da tua justiça próspera. Então, Jó, se foi achado culpa nos teus filhos, e eles partiram, busque a Deus o quanto antes, cedo, e você vai alcançar misericórdia, ele vai fazer você próspero. Ele pode trazer uma prosperidade, felicidade de volta a você. Vocês vejam que Jó, ele apresentava a Deus continuamente sacrifícios pelos seus filhos. E o texto faz questão de dizer que Jó fazia isso pensando: vai que eles cometeram algum pecado, eu vou santificá-los.
Aí vem um amigo de Jó e fala: Jó, se os teus filhos pecaram contra Deus e ele os lançou fora por causa da transgressão, agora você só tem um caminho, busca Deus. Ou seja, o sacrifício simbólico de Jó, simbolicamente, temporariamente, era para expiação de culpa no Velho Testamento. Mas veja que não é eficaz. Tanto é que os filhos de Jó morreram. E um dos amigos ainda está apontando, olha, se eles tiveram culpa, se eles pecaram, fazer o quê? Agora já foi. Ore a Deus. Então, a prática religiosa, como nós falamos na visão panorâmica da Bíblia, a prática religiosa em si não é nada. Não é nada. Você pode ser religioso como for, você pode acordar de madrugada como Jó, apresentar sacrifícios como Jó, subir monte, fazer jejum, fazer o que for. Se você não tiver vida com Deus, se você não tiver fé para crer na promessa, que é a maior de todas, a salvação, a vida eterna, não adianta de nada. As nossas obras são respostas à fé que nos salvou, porque eu sou salvo, eu respondo a essa fé com gratidão, com comunhão, com devoção, com as minhas orações, com a minha vida devota, piedosa, com as minhas caridades, com as minhas obras, não para me justificar, para me proteger, para me abençoar, como se eu merecesse alguma coisa. Então, esse é o pensamento bíblico, tá? Ele vai contra, realmente, há muitas igrejas, né? Há muitas teses, e principalmente a teologia da prosperidade, que é a do toma lá da cá, da troca. Com Deus não funciona assim. Pelo menos é o que a Bíblia diz, tá? E o nosso compromisso é com a Bíblia, com a palavra. E ele disse: se tu buscares a Deus cedo e fizeres a tua súplica ao Todo-Poderoso, se tu fores puro e direito, certamente agora ele despertará para ti e fará a habitação da tua justiça próspera. Embora teu início tenha sido pequeno, contudo teu fim aumentará grandemente. Pois, indague, eu te rogo, as eras antigas e prepara-te para a busca de seus pais. Então, este amigo de Jó, que é a humildade, ele está apelando para a maturidade e para as experiências. Olha o que ele falou, ó, indague, eu te rogo, as eras antigas. Veja como foi no passado. Vamos olhar para quem já viveu? Vamos olhar para como foi a vida daqueles que viveram antes de nós? Vamos olhar, vamos observar, vamos trazer a experiência dos mais velhos para a nossa vida? Se prepare para a busca de seus pais, ou seja, se prepare porque você vai descobrir que as experiências dos seus pais, elas vão te surpreender. É o que ele quis dizer aqui nesse versículo 8. Agora vamos para o 9. Porque nada somos a não ser de ontem, e nada sabemos, porque nossos dias sobre a terra são uma sombra. Não te ensinaram eles e te contaram e proferiram as palavras do seu coração? Então, Jó, vamos apelar para a experiência? Eles não te ensinaram isso, não? Aí ele vai trazer aqui algumas palavras, né? Uma forma de falar daquele tempo, né? A gente não fala mais dessa forma. Por exemplo, pode o papiro crescer sem lodo? Pode o junco crescer sem água? Então, para aquela época, quem observava as plantas, a natureza, extraía sabedoria daquilo, né? Para você ter uma ideia, o papiro é isso aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Vocês conhecem. Deixa eu só tirar a Bíblia da tela aqui, ó. Isso aí é o papiro. Então ele diz: pode o papiro crescer sem lodo? Pode o junco crescer sem água? O que é o papiro? O papiro é uma erva aquática. O junco é um tipo de planta que só nasce onde tem água. Tipo aqui, ó. Só onde tem inundações, só onde tem água. Então, o papiro e o junco, eles nascem onde tem água. E eles não crescem sem lodo. Se você for ali, né, se passar a mão no papiro, vai ter lodo. Então, ele está apelando para que Jó ele atente para a sabedoria dos mais experientes. E ele está dizendo o seguinte: Jó, nada é sem razão, Jó.
Nada é sem razão, preste atenção. Assim como o papiro não cresce sem lodo, assim como o junco não cresce sem água. Aí ele continua falando, versículo 12. Enquanto ainda está a seu verdor e não é cortado, ele seca antes de qualquer erva. Então, o junco, ele está ali, ó, verdinho, né? Ele está ali, ele cresce verdinho, verdinho, mas logo seca, como qualquer outra erva. Está ali verdinho, mas rápido seca também. Versículo 13. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus. E a esperança do hipócrita perecerá, cuja esperança será cortada fora e cuja confiança será uma teia de aranha. Então, é um linguajar antigo, mas nos traz sabedoria. Você vê ali o junco, que ele cresce, né, em cima da água, tal, verdinho, está na água. Cortou, já era, vai secar. Assim são os caminhos daqueles que esquecem de Deus. A esperança do hipócrita perecerá. A esperança será cortada fora, cuja confiança será uma teia de aranha. Já viu uma teia de aranha? A senhora que é dona de casa, tá lá a teia de aranha. E ela tá confiante com a teia dela, né? Aí vai a dona de casa e faz assim, ó. Ou com uma vassourinha, alguma coisa, acabou. Ó, tava ali, segurinha. Ficou não sei quanto tempo montando a teia dela. Foi um mosquitinho, caiu na teia, ela tá prontinha lá, a comidinha dela tá no jeito, para ela depois só ir lá e comer. Aí vai alguém, fácil, tira a teia de aranha. Versículo 15. Ele se inclinará sobre sua casa, mas ela não ficará de pé. Apegar-se-á a ela, mas não perdurará. Ele é verde diante do sol, e o seu galho brota em seu jardim. Suas raízes, ainda está falando das ervas aquáticas, tá? Suas raízes se entrelaçam em volta do amontoado e vê o lugar das pedras. Se ele o destruir de seu lugar, então este negá-lo-á dizendo, nunca te vi. Eis que esta é a alegria do seu caminho e da terra dos outros, perdão. Eis que esta é a alegria do seu caminho e da terra dos outros crescerão. Eis que Deus não lançará fora um homem perfeito, nem ajudará os malfeitores, até que ele encha a tua boca de riso e os teus lábios de júbilo. Os que te odeiam se vestirão de vergonha, e a moradia dos ímpios virá a ser nada. Então, esse é um dos amigos que eu falei para você lá na visão panorâmica, que no diálogo ele ainda acreditou, ele deu a entender a Jó o seguinte, Jó, mas fica tranquilo, porque Deus não vai lançar fora um homem perfeito, Jó. Ele não vai ajudar os malfeitores e lançar fora um homem perfeito. É alguém que ainda acreditou que a integridade de Jó poderia garantir a ele algum benefício, né? São falas de vários amigos e a gente tem que ir analisando qual que vai ter sentido no final, porque o terceiro amigo que vem para pegar firme mesmo. Vamos para o capítulo 9. A resposta de Jó para esse amigo. Então Jó respondeu e disse, eu sei que isso é uma verdade, mas como deveria o homem ser justo com Deus? Então, olha a consciência de Jó. Aqui eu até gostei da consciência dele, porque mesmo o amigo falando para ele, Jó, mas olha, Deus ele não vai lançar fora um homem justo, íntegro. Aí Jó fala assim, tudo bem, eu sei, mas como é ser justo diante de Deus? Quem pode ser perfeito diante de Deus? Versículo 3. Se quiser contender com ele, não poderá lhe responder uma entre 1000 razões. Não tem como debater com Deus. Ele é sábio no coração e poderoso em força. Quem se endureceu contra ele e prosperou? O qual remove os montes sem que o saibam, o que os derruba na sua ira, que sacode a terra do seu lugar e os seus pilares estremecem, que comanda o sol e ele não sai, e sela as estrelas,
que sozinho estende os céus e pisa sobre as ondas do mar, que fez a Ursa, o Órion, a Pleiades e as câmaras do sul. Você sabe o que é isso? Isso aqui, ó, é aquilo que eu falei para vocês na visão panorâmica, que quem escreveu o livro de Jó realmente é alguém que conhecia sobre plantas, sobre os céus, sobre a terra, sobre homens, muita sabedoria. Então, quem escreveu está dizendo que Jó, ele fez uma menção da grandeza de Deus, dizendo: quem pode debater com Deus? Ele que fez tudo, ele que detém o sol, ele faz isso, faz aquilo, ele que estende sozinho os céus, ele fez a Ursa, o Órion e as Pleiades. Sabe o que é isso? São as constelações. Coisas que os homens hoje, depois de muitos anos a observarem, chegaram ao entendimento de algumas constelações, a posição da estrela. Já ouviu falar sobre o Cruzeiro do Sul? Parece uma cruz, né? Talvez você já viu. Você olha para o céu, você fala: ali é o Cruzeiro do Sul. Já ouviu falar sobre as Três Marias? Então, naquele tempo eles já conheciam, já estudavam, já observavam o céu e deram nomes que vêm até hoje. Quer ver? Eu vou colocar para vocês aqui a Ursa. Ó, essa é a imagem da Ursa. Você vê que ligando os pontinhos parece realmente um urso, né? Então, para quem estuda as constelações, essa aí é a Ursa Maior. Esse aqui é o Órion, ó. O Órion. E ele fala aqui também sobre as Pleiades. Vou te mostrar aqui as Pleiades. As Pleiades, eles chamam as Pleiades porque são como se fossem irmãs. Elas são muito parecidas em brilho, em tamanho. Claro que está uma um pouco mais distante do que a outra, por isso que muda o tamanho. Mas essas aí são as Pleiades. Quem estuda as constelações, ó os nomes delas. Vou colocar aí, ó. Tá vendo? Então, Jó, ele disse o seguinte: Deus, ele é muito sábio, ele é muito poderoso. Não tem como eu debater com Deus, não. Ele falou para o amigo dele, né? Por mais que você diga aí que Deus não abandonaria um justo e tal, tudo bem, mas como que eu vou, né? Versículo 10. Que faz grandes coisas, longe de se descobrir, sim, e maravilhas sem número. Eis que ele passa por mim, e eu não o vejo. Ele passa também, mas não o percebo. Eis que ele leva embora. Quem pode impedi-lo? Quem lhe dirá: o que fazes tu? Se Deus não retirar a sua ira, os auxiliadores orgulhosos curvam-se debaixo dele. Quanto menos lhe responderei eu, e escolherei minhas palavras para argumentar com ele. A quem, embora eu fosse justo, ainda assim não lhe responderia, mas faria súplicas ao meu juiz. A súplica é semelhante a uma apelação. Você que tem uma causa, você vai apresentar a sua súplica para o juiz. Por quê? Porque você sabe que o juiz pode te ajudar, mas você não sabe se ele vai querer ou não. Quando a gente entra para uma audiência, quando a gente dá entrada em uma causa na justiça, a gente não sabe o que o juiz vai decidir, mas cabe a nós suplicarmos. Excelentíssimo juiz, o advogado vai colocar: é isso que está acontecendo, é aquilo outro, tal. Não afronta o juiz apresentar-lhe uma súplica, colocar as suas razões, as provas, por que você acha que você tem que ganhar. Você acha. É diferente você querer pegar o juiz e falar: ó, juiz, você tem que me dar a resposta. A causa é minha, a causa é ganha, porque eu paguei por ela. Não, isso é suborno. E Deus não aceita suborno, entende? É diferente. Então Jó, ele disse o seguinte: embora eu fosse justo, ainda assim não lhe responderia, mas eu faria súplica ao meu juiz. Se eu tivesse chamado e ele tivesse me respondido, ainda assim eu não acreditaria que ele tivesse ouvido a minha voz, porque ele me quebranta como uma tempestade e multiplica as minhas feridas sem causa. Ele não me permite tomar minha respiração, mas enche-me de amargura. Se eu falar de força, eis que ele é forte, e de juízo, quem me determinará um tempo para pleitear?
Se eu me justificar, a minha própria boca me condenará. Se eu disser eu sou perfeito, ela também me provará perverso. Vocês estão entendendo, gente? Esse é Jó. Diferente daquele que muitas vezes você já ouviu. Esse é Jó. É alguém, não, Jó era íntegro, reto, justo. Não, Jó é aquele que está dizendo o seguinte, não, nem eu me considero tão justo assim, porque se eu falar que eu sou justo e perfeito, eu já pequei, porque a minha boca vai provar que eu sou perverso. Ainda que eu fosse perfeito, contudo, eu não conheceria a minha alma, eu desprezaria a minha vida. A coisa é esta, portanto, eu a disse, ele destrói o perfeito e o ímpio. E ponto final. Conclusão. Ainda que eu fosse perfeito, eu não conheço a minha alma. A conclusão é a seguinte: Deus faz o que quiser com o perfeito e com o ímpio. Se o açoite matar de repente, ele rirá do julgamento do inocente. A terra é entregue nas mãos do ímpio. Ele cobre a face dos seus juízes, senão onde? E quem é ele? Ora, os meus dias são mais rápidos do que um mensageiro, eles fogem, não veem o bem. Eles passam como navios rápidos, como a águia que se lança à presa. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, abandonarei o meu peso e consolar-me-ei. Eu tenho medo de todos os meus sofrimentos. Sei que não me terás por inocente. Se eu for ímpio, por que então eu trabalho em vão? Se eu me lavar com água de neve e tornar minhas mãos limpas como nunca, ainda assim me mergulharás na vala e as minhas próprias vestes me abominarão. Obra nenhuma vai me justificar. Olha o entendimento dele aqui. Eu posso mergulhar em águas de neve, ficar limpinho, ainda assim ele pode me colocar na vala. Versículo 32. Porque ele não é um homem como eu sou, para que eu deva responder-lhe, e para que cheguemos juntos em juízo. Nem há nenhum mediador entre nós. Não tinha, né? Hoje nós temos o nosso mediador é Jesus Cristo. Aleluia. Não há nenhum mediador entre nós que pudesse pôr sua mão sobre nós. Olha Jó falando, não há nenhum mediador que possa pôr a sua mão sobre nós. Não tinha, mas nós temos. Você está entendendo o tempo que nós temos vivido? Nós somos nós somos como Jó. Não sou justo. Ainda que eu me ache justo, eu não conheço a minha alma. Ainda que eu faça muita coisa, muitas obras, tome banho de neve, ainda assim eu posso ser considerado diante dele como alguém que caiu em uma vala podre. Jó não tinha ninguém que colocasse a mão sobre Jó. Jó estava aqui sujo e ele não se achava digno de chegar diante de Deus. Jó disse, eu não tenho ninguém que coloque a mão sobre mim e me cubra para me apresentar diante de Deus. Ele não tinha, mas nós temos. Cristo, ele faz isso aqui. Ó. Você está sujo, ele vem e te cobre. Fala, Pai, está coberto pelo meu sangue. Gente, isso é muito glorioso. Versículo 34. Leve ele a sua vara para longe de mim, e que seu medo não me aterrorize. Então, eu falaria e não temeria, mas isso não é assim comigo. Eu até falaria, né? Se não fosse todas essas razões que eu apresentei, Jó dizendo, mas não dá não. Não tenho coragem não. Não tenho coragem de ir para essa oração de revoltado aí diante de Deus, não. Capítulo 10. Ele ainda continua agora o seu discurso, então ele responde ao amigo e agora continua o seu discurso. Minha alma está cansada da minha vida. Deixarei a minha queixa sobre mim mesmo. Eu falarei na amargura de minha alma. Eu direi a Deus, não me condenes. Mostra-me, por que contendes comigo? Então agora ele está dizendo o seguinte, vou falar agora da minha alma. Vou falar o que eu faria. Vou falar como um louco. Eu vou dizer quais seriam os meus argumentos, mas eu já sei que eu não tenho direito nenhum. Antes ele já assume.
Mas para alguém que está sofrendo, está amargurado, ele fala, agora eu vou expor o que está acontecendo dentro de mim. Eu direi a Deus, não me condenes, mostra-me por que contentes comigo. É bom para ti que me oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeças sobre o conselho dos ímpios? Tens tu olhos de carne? Ou vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? São os teus anos como os anos do homem, para que inquiras sobre a minha iniquidade e busque o meu pecado? Tu sabes que eu não sou perverso e que não há ninguém que possa livrar da tua mão. Tuas mãos me fizeram e me deram forma. Ainda assim, tu me destróis. Lembra, eu te suplico, de que fizeste-me como o barro, e me farás voltar ao pó novamente? Tu não me derramastes como leite e me coalhaste como queijo? Não foi o Senhor que me fez? Não foi o Senhor que me preparou? Eu não sou criação tua? Tu me vestiste com pele e com carne e me preencheste com ossos e tendões. Deste-me a vida e favor, e tua visitação preservou o meu espírito. E estas coisas ocultaste no teu coração. Eu sei que tudo isso está contigo. Se eu pecar, tu me marcas, e não me absolverás de minha iniquidade. Se eu for perverso, ai de mim. Se eu for justo, ainda assim eu não levantarei a minha cabeça. Estou cheio de confusão. Portanto, vê tu a minha aflição, porque ela aumenta. Tu me caças como um leão feroz, e novamente te mostras maravilhoso para comigo. Tu renovas as tuas testemunhas contra mim, e aumentas tua indignação contra mim. Tropas de revezamento e guerra estão contra mim. Por que então me trouxeste para fora do útero? Ah, se eu tivesse abandonado o espírito e olho nenhum tivesse me visto, eu teria sido como se nunca fora. Eu teria sido levado do útero para a sepultura. Não são poucos os meus dias? Cessa então e deixa-me em paz, para que eu possa ter um pouco de consolo, antes que eu vá para um lugar de onde não voltarei, a terra da escuridão e da sombra da morte, uma terra de trevas, como a própria escuridão e da sombra da morte, e sem ordem alguma, e onde a luz é como escuridão. Depois que ele fala isso, aí vem o outro amigo chamado Zofar. Você vê que Jó, ele primeiro assumiu suas misérias, sua culpa, sua insignificância. Depois ele saiu desabafando ali, né? E aí nesse desabafo a gente percebe um pouquinho de acidez. Ele não peca, mas a gente percebe ele ali meio, ó Deus, então por que eu nasci? Por que o Senhor me fez? O Senhor me fez para sofrer? Eu sou criação tua e tal. Aí vai vir o amigo dele, Zofar, e vai chamar ele para conversa e vai falar assim, ô Jó, por acaso você tem razão? Você não está falando demais não, você é um falador, hein? E aí o amigo Zofar vai falar com ele. Mas esse diálogo nós vamos deixar para amanhã. O que você está achando da leitura do livro de Jó? Não é interessante? Não é diferente? Quando a gente lê para interpretar o texto, não para tirar uma campanha, ou um versículo específico, isolado para nós, entendermos o contexto. É muito bom. Tá bom? Vou ficando por aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.